Quem é maior? Quem possui maior imagem? Ah, é fulano, tá bom. E valores que são menores que 4? Ah, beleza. Só que a gente não esquece que a gente tem esse intervalo aqui, ó. Porque, por exemplo, ó, g de x e h de x, elas possuem o mesmo valor nesse ponto e nesse ponto, né? Vamos fazer o gráfico aqui, pessoal, que eu acho que é mais fácil da gente entender, tá? Eu vou pegar o gráfico e já volto. Pessoal, voltando aqui, eu coloquei o gráfico aqui em cima mesmo, depois a gente abre uma outra tela, tá? Não tem problema. A gente já viu o enunciado lá atrás. O que importa é ter a função aqui aparecendo pra gente. Então, aqui eu trouxe o gráfico dessas três funções, tá? Percebam, né? Essa função azul aqui, ó, quem que é? É a função nossa aqui do segundo grau. Justamente essa. Essa daqui, ó, a azulzinha, então é a função g de x, tá? Então essa aqui, ó, g de x. Agora a gente tem duas retas. Uma reta que corta no y igual a 5 e uma reta que corta no y igual a 10, que está lá em cima. A que corta no no y igual a 5 é justamente essa verde aqui, ó. Então a verde é a nossa f de x. Então essa aqui é f de x. E a vermelha a gente já sabe então que é h de x, que ela corta lá no y igual a 10. Percebam aqui, ó, x igual a 4, tá vendo? As três possuem o mesmo ponto em comum, tá? Aí, ó. Então depois vocês podem fazer o gráfico na mão ou vocês podem entrar lá no GeoGebra e fazer, tá? Então vamos lá. A partir desse ponto, a gente vai fazer a nossa análise agora, tá bom? Então a gente vai usar agora o x igual a 5. Vamos testar primeiro para valores maior que 4. No caso 5 é maior que 4. Graficamente, a gente já viu o seguinte. Para x igual a 5, a minha função g de x ela é menor que h de x, que por sua vez é menor que f de x. Então, para valores maiores do que 4, vamos por aqui já, para x que são maiores do que 4, 4 está aqui, ó, x maior que 4. Quem possui maior imagem, ou seja, quem possui maior valor de y, quando x é maior que 4. Quando x é maior que 4, a minha função aqui, a minha parábola vai lá para baixo, a minha h de x vai lá para baixo, então a minha f de x ela é maior para sempre, tá vendo? Porque a reta aqui ela vai, enquanto as outras duas despencam. Então, para x maior que 4, ou seja, do x maior que 4 até o infinito, f de x é maior. Por aqui, ó. A gente vai fazer isso aí também usando os números ali, tá? F de x é maior. Certo? Por sua vez, agora valores que são menores do que 4. Aqui, pessoal, a gente vai ter que ver o seguinte, ó. A gente tem dois pontos aqui, ó. Que a g de x ela tem interação com algumas funções. Então ela interage com a f de x com x1 valendo 0,25 e também interage com a h de x com x valendo 2,5. Então aqui é 2,5, ela está interagindo com a função g, e aqui é outro ponto onde ela interage com a função f, né? É isso? Isso aqui, a f e a g, né? A f e a g interagem aqui. E aqui em cima, a h de x interage com a g de x, exatamente em 2,5, exato. E aqui, em 1,25, interage a função f e a função g. Beleza, está certo. Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para esse intervalo aqui, ó. Qual intervalo? Para o intervalo de 2,5 e 4. Então, para valores que estão... Deixa eu fazer de outra cor. Então a gente vai começar a olhar intervalos agora. Que intervalo? O x, para x menor que 4, tá vendo? Para x menor que 4, porque a gente vai pegar daqui para trás agora, já que a gente já viu que quando é maior que 4, a função f é maior. Então a gente vai ver agora para x menores do que 4, porém maiores do que esse ponto aqui, ó, maiores que 2,5. E depois, mesmo raciocínio, x entre 4 e 1,25, tá? Pra gente analisar todos os intervalos. Então nesse caso aqui, ó, por segundo intervalo.
x menor que 4, porém maior que 2,5. Olhando aqui no gráfico, a gente já percebe, ó, x menor que 4 e maior que 2,5. Quem que está acima aqui, ó, é justamente a função g de x, tá vendo? Ó? Nesse espaço aqui, ó, a nossa função ela se encontra acima das outras duas. Então ela possui maior imagem aqui. Desse ponto para trás, ela já ficou menor do que a função h. Então para esse espaço aqui, para esse intervalo, a gente tem que a g de x é maior. Certo? Agora a gente vai analisar aqui o outro intervalo. Se a gente fosse analisar o intervalo aqui, ó, de 1,25 até 4. Então, pegando aqui, ó, 1,25 até 4. Vamos ver o que aconteceria nesse intervalo aqui. Esse intervalo, a gente não ia ter um valor definido. Então, a gente já sabe que para esse intervalo já definido aqui não tem outra, né? Então, a gente vai ter que pegar 2,5 para baixo. Por quê? Porque entre 2,5 e 4 a gente já não tem ninguém maior do que a g de x. Então a gente não pode olhar do 4 agora até o 25. Porque nesse espaço aqui, ó, a gente já tem alguém maior. Se a gente considerar esse espaço um pouquinho maior, a gente vai ter uma discrepância aqui. Então, ó, para esse espaço, para esse intervalo, a gente já tem alguém maior. Então agora, ó, pensa comigo, daqui para frente, a gente já sabe quem é maior. F de x, certo? Daqui até aqui, a gente já sabe quem é maior. A gente sabe que é g de x. Então a gente foi meio que fracionando o nosso gráfico. E agora a gente precisa saber daqui para trás, né? Quem que é maior. Entendeu? Então a gente veio fracionando o nosso gráfico, tá vendo? A gente veio fazendo várias seções. E agora desse ponto para trás, é nítido que a função h de x ela estoura lá para cima, tá vendo? Passou desse ponto, a gente já tem a função h de x acima do gráfico, tá vendo? Ela continua indo embora, lá para cima. Enquanto essa daqui, ó, ela vem numa inclinação um pouco menor em relação à função h de x. Então, nesse caso aqui, ó, h de x ela vai ser maior quando o x ele estiver abaixo desse ponto, que é justamente o x menor que 2,5. Tá vendo? Então a gente encontrou aqui as intersecções e a partir delas a gente definiu quem que era maior. Então, ó, primeira intersecção, que é 4, que é igual para todas. Maiores que 4. Quem que é maior, né? Já que não tem mais nenhuma intersecção. Que de 4 para cima elas não se encontram mais. De 4 para baixo sim, tá vendo? Ó? Valores menores que 4 elas têm pontos em comum aqui. Tá? Agora, para cima de 4, não. Depois do 4, elas nunca mais se encontram. Se elas nunca mais se encontram, alguém vai ser maior que a outra. Então, a gente viu, ó, x maior que 4, f de x ela se mantém acima. Aí a gente analisou um intervalo mais próximo aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, 2,5 e 4. Qual que é maior nesse intervalo? A gente viu aqui, ó, que 2,5 e 4, a gente já viu que maior é a função g de x. Certo? Aí matamos também. E se a gente fosse olhar agora aqui, ó, por intervalo 2,5 e 1,5. A gente pegar aqui, ó, 2,5 e 1,5, o 1,5 está aqui mais ou menos, né? 2,5 e 1,5, a gente já sabe que a h de x é maior, tá vendo? Esse intervalo. Ela é maior. E depois faltaria a gente analisar, né, o que aconteceria se fosse menor que 1,5. Menor que 1,5 continua sendo a função h de x. É por isso que a gente só analisou esse cara aqui, ó. Tá? Por isso é importante, gente, conhecer o gráfico da função e saber desenhar. Numa prova presencial, por exemplo, você não vai ter como utilizar, por exemplo, o GeoGebra para poder fazer para você, né? Então é importante você saber traçar uma reta, saber fazer uma parábola, tá? Mas como aqui nas atividades do estúdio, né, aqui online, a gente consegue fazer isso. Tudo bem? Certo. Aqui, ó, eu coloquei essa questão aqui de imagem para fazer o seguinte. Seria onde a gente vai testar. Vou pôr aqui, ó. Teste. Testar o quê? Testar os valores. Se a gente não tivesse o gráfico, tá? Vamos fazer dos dois jeitos. Então aqui eu vou fazer o teste. Então, como que vai ser esse teste?
Eu vou testar primeiramente aqui, ó, para 4 não vai precisar, porque a gente sabe que é igual, né? Para x igual a 4. Então vamos fazer um teste aqui para x igual a 5. Se a gente fizer um teste aqui, ó, para f de x igual a 5. Calma aí, deixa eu apagar aqui, ó. O teste vai ter que ser separado, tá, gente? Aqui vai ser só o resultado. Aqui vai ter que fazer continha. Então vamos aqui, ó. Vou abrir aqui. Mas aqui no canto já está a resposta, tá? Depois eu só vou escrever na forma correta. Então se a gente fosse aqui, ó, testar, ou aqui, ó, testando x igual a 5. Por que x igual a 5? Porque a gente vai ver a partir desse ponto para cima quem que é maior. Certo? Então 4 é igual. E 5? A gente sabe que de 4 para cima não tem mais intersecção. Então alguém vai ser maior a partir de 4. Poderia pôr 4.1, seja o que for, mas eu vou usar números inteiros aqui, porque como eu sei que é reta, né? Uma reta, uma parábola, então é importante a gente conhecer o gráfico da função. Então eu vou pegar esse x igual a 5 e vou substituir aqui nas três funções. Então eu vou fazer f de 5, vou calcular o g de 5 e vou calcular o h de 5. Tá? Aqui, pessoal, vou fazer um pouquinho mais direto, tá? Pra gente economizar espaço também. Tá bom? Mas se depois vocês peguem aí, ó, pega o 5, põe no lugar do x aqui e faz a conta. 5 dividido por 4, né? Negativo mais 5, vê quanto vai dar. Qual tiver o maior valor, a gente sabe que possui maior imagem nesse x igual a 5. Então vamos lá, ó. F de 5, se eu pegar esse 5 e pôr no lugar do x e fazer a conta, eu vou encontrar 3,75. Se eu pegar o x igual a 5 e substituir na função g, eu vou encontrar o valor 0. Então 5 é uma raiz. Se a gente viu aqui no gráfico, ó, a função g é essa. X igual a 5, ó, exatamente, ó, a função é 0, tá vendo? E no h de, se eu pegar o 5 e pôr na função h, eu vou encontrar o valor 2,5. Conclusão, para x igual a 5, ou seja, valores maior que 4, a gente pode pôr aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Então x igual a 5. X igual a 5 é maior que 4, certo? Então, ó, é maior para x maior que 4. Que a gente achou aqui já, ó. Tá vendo? Então, para x maior que 4, no caso 5, a gente tem que a função f é maior. Tá vendo? Vamos fazer a outra aqui agora. Então aqui a gente já matou, para x igual a 5. Tá? Vamos fazer aqui do lado agora. Para valores agora, olhando o intervalo agora. A gente vai olhar esse primeiro intervalo aqui, ó. Tá? Entre 2,5 e 4. Então aqui, ó. Entre 2,5 e 4 pode ser qualquer valor, tá? Eu vou pegar um valor que está no meio dos dois, que poderia ser, nesse caso, 3,5. Tá? 3,5. Poderia ser 3, qualquer valor que esteja aqui entre os dois, tá bom? A gente vai conseguir achar já. Beleza? Então, fazendo isso, o que a gente vai ter? Testando então aqui, ó, para 3,5, né? Que é valores entre 2,5 e 4. O que a gente vai ter? Então, para f, para a função f, né? F de 3,5, g de 3,5 e h de 3,5. Mesma coisa, pega esse 3,5, substitui lá nas funções e vê qual vai dar maior valor. Fazendo isso, pegando esse 3,5 e substituindo, a gente vai achar... Opa! Deixa eu pegar aqui outra. A gente vai achar 4,12 para a função f. A gente vai achar 5,25 para a função g. E vamos achar 4,75 para a função h, tá? Desses aqui, qual que é maior? A g. Então, para esse intervalo aqui, ó, 2,5 e 4, a gente sabe que a função g é maior. A gente já até achou aqui, ó, entre 2,5 e 4, a gente sabe que a função g é maior. Então, aqui, ó, é maior. Tá?
Então, por aqui, ó, intervalo. Esse intervalo aqui, ó. E x maior que 4. Opa. E x menor que 4 aqui, ó. Esse intervalo, a função g é maior. Tá vendo? Basicamente é fazer essas substituições, tá bom? E agora a gente vai testar falta testar um aqui, né? Que foi pro valor menores, né? Menores do que o 2,5, né? A gente pegou aqui valores maiores que 4, valores entre 4 e 2,5 e agora valores menores que 2,5. Bem, valores menores que 2,5 poderia ser o próprio 1.25 aqui, por exemplo, né? Só que nesse ponto exatamente aqui ela vai ter intersecção, né? Então a gente já sabe que nesse intervalo entre 2,5 e 4 a gente não vai poder pegar nada, né? Então 2,5 e 4 a gente não vai pegar nada. Então, a gente pode pegar para cá 1.25 para cada uma das funções para ver nesse ponto quem vai ser maior, tá? Vamos fazer um teste aqui. Por que eu vou testar esse ponto? Porque para f de x aqui e h de x, está vendo que ela não tem nenhum ponto em comum. Então a gente deduz que para essa região aqui a função h seja maior, né? Já que ela não faz intercepção com nenhuma função aqui. A gente testa. Então a gente testar para 1.25, que é menor que 2,5, poderia ser 2 também, tá bom? Sendo menor que 2,5 fica a critério aí de vocês. Então vamos testar para 1.25. Como a gente está com pouco espaço, gente, eu vou fazer aqui, tá? Vou passar um traço aqui. Eu vou fazer aqui, ó, de outra cor, até. Então, testando valores menores agora que 2,5. Né? Que faltou, a gente já achou valores para valores maior que 4, que é maior, para valor entre 4 e 2,5, que é maior, agora para valores menores que 2,5, que é menor. Então, testando x igual, então a gente vai pegar esse ponto aqui, que é menor que 2,5. É quem já está aqui já mesmo, então a gente já usa ele. Tá? Mas, como eu disse, poderia ser qualquer valor menor que 2,5. Vou pegar um vermelho aqui. Então, testando para 1.25, né? Se eu testar aqui para a função f, vou fazer f de 1,25, g de 1.25 e h de 1,25, o que a gente vai ter? Se a gente pegar esse 1.25 e substituir lá nas nossas funções, a gente vai chegar nos seguintes valores aqui, ó. Para f, a gente vai ter 4.68. Então, aqui, ó, se a gente está testando 1.25, é bem provável, provável não, né? É para a função f e g ter o mesmo valor, né? Já que elas, para 1.25, tem a mesma imagem. E é isso que vai acontecer. Se a gente pegar esse 1.25 e pôr na g, a gente vai ter o mesmo valor, que é 468. Já que elas têm esse ponto em comum aqui, né? A gente já viu. Então vai dar igual. E para a função h, que é a única que a gente não achou esse ponto em comum, né? Nem para f, nem para g. Então vai dar aqui, ó, 8.12. Então, para valores que são menores que 2,5, a função h de x é maior. Aqui, ó, é maior. Viu? Então dá pra gente fazer isso usando o gráfico e dá pra fazer isso usando somente valores. Tendo o gráfico auxilia muito na hora de definir quem são esses valores, tá? Agora a gente vai escrever aqui a resposta, tá bom? Vou puxar mais uma tela aqui e eu já volto. Então, pessoal, voltando aqui, agora a gente já pode responder, tá? Vamos responder aqui agora. Então, quem quer saber, né? Vamos voltar para a pergunta, né? Considerando que para as três funções acima do domínio de x, números reais, beleza? Definem quais regiões, né? Quais regiões do domínio de x as funções abaixo possuem os maiores valores da imagem de y, quando comparada com outras funções do exercício. Então, para qual intervalo de x cada função possui uma imagem maior quando comparada com as outras duas? A gente já encontrou ali no passo anterior, né, esses valores. A gente só vai escrever isso de uma forma mais
correta, mais formal, né? Então eu vou fazer aqui em cima primeiro, aí ali embaixo a gente escreve. Dá para escrever aqui já. Então, a função f de x, quando que ela vai ser maior? Em qual intervalo do domínio, né? Então, em quais regiões do domínio de x a função f de x é maior quando comparada com as duas, né? Pode pôr aqui, ó, que x é... Opa, desculpa. F de x é maior. Deixa eu mudar aqui o tamanho da letra, da fonte, tá muito grande aqui, não tá dando pra escrever muito legal não, pra vocês. Vai ficar meio ruim de ler depois. Então aqui, f de x é maior quando x pertencer aos reais, tal que x no caso aqui, para a função f, quando x é maior do que 4, que a gente achou lá atrás, né, que valores acima de 4 a gente tem a f de x sendo maior, correto? Função g é maior quando? É maior quando o x pertence aos reais, tal que agora a função g de x, né? A função g de x, ela vai ser maior quando ela estiver entre aqueles valores que a gente viu, né? Que é os 2,5 e o 4, né? Então vai ficar o seguinte, né? O x vai estar entre, então fica 2,5 aqui, né? Então quando o x for maior, ó, maior, x maior que 2,5 e menor que 4, certo? E a função h de x é maior quando x pertencer aos reais, tal que o x, nesse caso, a gente viu que a função h ela só é maior quando x é menor que 2,5, né? Então, para x menores que 2,5. Beleza? Aí aqui, ó, pessoal, vou pôr uma outra forma de escrever também, tá? Então, vou pôr aqui na frente. Pode ser desse jeito. Como também pode ser desse jeito, né? Que o domínio, para esse caso, já que quer saber o domínio, né? Escreve aqui, né? Domínio. Ou então, vamos fazer igual tá no livro. I, né? É igual, abre chave. Desculpa, I é igual. A gente vai usar a notação de conjuntos, tá? De intervalos. Então, x é maior que 4. Então, a gente sabe, né? O 4 ele não entra. Então, é parênteses. 4, até o mais infinito. Tá? A gente pode escrever assim também. E lembrando que o infinito, ele nunca entra também, tá? Ele nunca entra. O infinito nunca vai ter aqui em símbolo, né? Assim, ó. Tá? Isso daqui, ó, como a gente poderia escrever também. Que I, aqui, né? Intervalo. Nesse caso aqui, ó, vai de 2,5 até, vou pôr aqui um ponto para não confundir com a vírgula. 2,5 até 4. Lembrando que como eles não estão dentro, né, é aberto, então entra esse símbolo aqui, entre parênteses. E no de baixo aqui, I é igual. Nesse caso, ele vai do 2,5 para baixo. Se é do 2,5 para baixo, é do menos infinito até o 2,5. Tá? A gente pode escrever dessa forma também. Então, gente, é basicamente isso. É um pouquinho chato, né, de trabalhar, de fazer essas análises, tá bom? Mas em si não é complicado. Como eu disse, usem gráficos, né? É importante entender como que é cada função, como que é o gráfico de cada função.
e desenhar, porque isso facilita muito a nossa análise, né? Mas também dá para fazer usando os números, né? Que é testando, igual a gente viu aquela hora. Porém, se você desenhar o gráfico, talvez demore um pouquinho, mas a chance de errar é menor, porque você tem uma coisa visual, né? Então, eu recomendo que vocês façam desenho gráfico, utilizem folhas quadriculadas, tá? Mas hoje é isso, tá? Agradeço aí a todos. Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá bom? Um abraço para todos aí, bons estudos.